Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, é só alegria para nós vascaínos, né, cara? Depois de uma baita vitória contra o Cruzeiro, 7 jogos sem derrota, o vascaíno vem tendo motivo suficiente para acreditar e ficar feliz da vida, né, cara? Para acreditar, claro, no título de Copa do Brasil no fim da temporada. Quem sabe ainda um Campeonato Brasileiro bem seguro, quem sabe ainda uma pré-Libertadores cair no colo do Vasco, né, cara, via Brasileirão. Certamente aí o torcedor tem a grande esperança de que o Vasco, enfim, entrou nos trilhos e que vai dar orgulho para o torcedor vascaíno até o final dessa temporada, com título e, quem sabe, com boa classificação no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui como que está a situação do Vasco no Brasileirão, os próximos jogos. Também vamos falar aqui do Ryan, muito cobiçado pelo Tottenham. O Tottenham já questiona a CBF do porquê o jogador não ser convocado. E a CBF já respondeu o Tottenham, hein? Você vai entender isso daí. O jogador está sim no radar da CBF. Também outros jogadores do Vasco vivem a expectativa de serem convocados. Vamos falar muita coisa agora para vocês. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Se inscreve também nos meus outros 2 canais do Vascão lá, Danilo Vasco e Cotes do Vamos Vasco. Ontem coloquei um vídeo muito bacana lá da reação dos jogadores após o jogo contra o Cruzeiro, né? A vitória, PH bastante emocionado, Robert Renan, também tem o garoto Ryan falando sobre essa vitória. Vou deixar o link na descrição, se inscreve lá no meu canal Danilo Vasco. Muito obrigado por quem está se inscrevendo. Falta muito pouquinho para a gente chegar a 3 mil inscritos lá nesse nosso novo canal. Bom, pessoal, com a vitória ontem, o Vasco está parcialmente na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando Grêmio e Vitória lá na Arena do Grêmio. Até o momento que eu estou gravando, tá 0-0 o jogo, cara. Se o Grêmio vencer, o Grêmio vai ultrapassar o Vasco aí na classificação e o Vasco vai perder uma posição. Mas até agora está empatando, pelo menos, como eu disse, no momento que eu estou gravando o vídeo. E o Vasco está na 10ª colocação. E esperamos aí que o Vasco consiga se manter ali, né, cara? Na primeira parte da tabela, sempre importante o Vasco se manter mais distante ainda da zona. Muito importante essa vitória no jogo ontem. O Vasco se afastou muito da zona do rebaixamento e agora foca em coisas maiores, coisas melhores dentro do Brasileirão, já que o Vasco só tem um foco no Brasileiro. A Copa do Brasil é só lá em dezembro, né? Após o término do Campeonato Brasileiro. A gente tem aí condições sim de fazer um Brasileirão mais seguro e o Vasco, claro, lutar por coisas grandes, né? Ontem o jogo deixou bem claro isso, enfrentando um adversário que luta pelo título, um adversário que estava jogando um belíssimo futebol e o Vasco mesmo assim se impôs a esse adversário, fez o que tinha que fazer dentro de casa e venceu por uma boa margem, né, cara? 2-0 frente a um postulante ao título do Brasileiro. Não é para qualquer um, né? O Cruzeiro ganhou de muito time. O Cruzeiro, por exemplo, gol do Flamengo e do Palmeiras. Com certeza não é um time qualquer e o Vasco conseguiu vencer esse adversário com uma certa naturalidade, uma certa tranquilidade. Teve um outro vacilo ali, mas o Vasco foi superior, na minha opinião, soube jogar no erro do Cruzeiro e por isso conseguiu vencer essa partida. Esperamos que seja assim no próximo jogo contra o Palmeiras, né? É muito mais difícil, o sarrafo está muito mais lá no alto, um jogo na grama sintética, num estádio onde o Vasco não consegue ter boas oportunidades, o Vasco não consegue ser feliz quando joga no Allianz Parque, mas o tabu está aí para ser quebrado, né? Quem sabe o Vasco não consegue dessa vez vencer o Palmeiras. Se vencer o Palmeiras, meu amigo, aí sim temos mais um postulante ao título brasileiro, que se chama Clube de Regatas Vasco da Gama, né? E depois desse jogo contra o Palmeiras, o Vasco em tese vai ter meio que um alívio, né, cara? Porque depois de enfrentar Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras, o Vasco vai ter pela frente o Vitória no próximo dia 5 de outubro, em São Januário. Depois sai para jogar contra o Fortaleza, lá no Ceará, fora de casa, no dia 15, depois da data FIFA, da pausa para a data FIFA, vai ficar 10 dias parados aí o Campeonato Brasileiro. Depois vamos ter o clássico contra o Fluminense, já uma prévia para a semifinal da Copa do Brasil no dia 20 de outubro. E fechando esse mês, vamos enfrentar o Red Bull Bragantino fora de casa. Um adversário também bem complicado aí para o Vasco historicamente. Se jogar o que vem jogando, o Vasco ganha todos esses jogos aí, exceto contra o Palmeiras, né? Contra o Palmeiras, o empatezinho é goleada devido às dadas circunstâncias aí. O Palmeiras é um time muito complicado, para mim será o campeão brasileiro e com certeza aí, se o Vasco conseguir pontuar contra o Palmeiras, já está de bom tamanho, na minha opinião. Claro, um jogo fora de casa, melhor ainda, né? E esses próximos jogos, na sequência, o Vasco tem condição de ganhar todos. Ganhar do Vitória, ganhar do Fortaleza, ganhar do Fluminense e ganhar do Bragantino. O Vasco, na minha opinião, é favorito contra esses 4 times e tem condição de ganhar todos esses jogos aí, né? Comenta aí quantos pontos você acha que o Vasco faz nessa sequência de Brasileirão. Tem Palmeiras, tem Vitória, tem Fortaleza, tem Fluminense e tem Red Bull Bragantino nesse mês de outubro.
Bom, agora vamos falar de um assunto muito pertinente entre os vascaínos, que é convocação de jogadores do Vasco, convocação de jogadores para a seleção e também a venda do garoto Ryan para um clube que já está cobrando a CBF pela convocação do garoto. Representantes do Tottenham estiveram ontem em São Januário, assim também como pessoas ligadas ao Barcelona, para analisar e avaliar o garoto Ryan, né, para assistir de perto o jogador, e claramente eles viram o Ryan no prime, né, cara, jogando muita bola, fazendo gol, o Vasco ganhando de um adversário que está lutando pelo título. E além do mais, pessoas ligadas à diretoria da CBF estavam presentes em São Januário e, segundo as informações do canal Na Torcida Vascaínos, representantes do Tottenham conversaram com as pessoas ligadas à CBF do porquê que o Ryan não é convocado e se existiria alguma possibilidade do garoto ser convocado para a seleção brasileira, já que vale ressaltar que o jogador precisa ter pelo menos uma convocação para poder jogar na Premier League, na seleção principal, deixando claro. Tem outras pessoas que confirmam que só dele ter jogado na base já é o suficiente para ele jogar na Premier League. Mas, na minha opinião, eu acho que faz total sentido, sim, o jogador ser convocado para a seleção principal, para aí sim jogar na Premier League. Aconteceu com o Estevão, né, cara? Ele foi convocado para a seleção principal e rapidamente já foi para o Chelsea, né? E tá jogando lá de boa. Com certeza a gente espera que o Ryan seja convocado. E o Tottenham questionou aí aos representantes da CBF que estavam em São Januário e eles disseram que existe sim a possibilidade, o jogador está sendo observado e pode ser que futuramente ele seja convocado. Não sabemos se o Tottenham já fez ou vai fazer uma proposta oficial para contratar o jogador. O que a gente sabe é que o Vasco recebeu nos últimos dias propostas do Porto e também do Zenit. O Zenit, inclusive, ofereceu cerca de 150 milhões de reais mais o passe de 80% do zagueiro Robert Renan para contratar aí o garoto Ryan. Não tivemos ainda outras informações se essa proposta foi boa para o Vasco considerou boa essa proposta, ou se o Vasco já recusou ela. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. O fato é que tem 3 times interessados no Ryan, Tottenham, Zenit e também Barcelona. Vamos ver se esse jogador será vendido assim que acabar o Campeonato Brasileiro, assim que acabar a temporada. A tendência, sim, é que ele vá para o futebol europeu. E além do Ryan, outros jogadores do Vasco vivem, claro, a expectativa de serem convocados. E o torcedor clama, implora para que o Carlo Ancelotti convoque PH e Coutinho para a seleção brasileira, porque eles estão merecendo, cara. O PH é o melhor lateral direito disparado do futebol brasileiro. Não tem outro lateral direito no mundo brasileiro melhor do que o PH. Não tem. Nenhum desses que joga na Europa é melhor que o Paulo Henrique, na minha opinião. E o Coutinho é o 10 da seleção, cara. Não tem conversa. O Coutinho é o camisa 10 da seleção. Tem que dar a faixa de capitão e a camisa 10 para ele. Não existe jogador mais qualificado no futebol brasileiro do que Felipe Coutinho. O Neymar não quer mais nada, praticamente um ex-jogador em atividade, né? O Coutinho tá querendo demais, quer voltar à seleção, quer jogar a próxima Copa do Mundo e tem que ser convocado, ele merece ser convocado, cara. Não dá mais para o Carlo Ancelotti fechar os olhos para o Vasco. O Vasco tá jogando muito bem contra adversário que está lutando pelo título. O Coutinho tá decidindo jogos. Ele está sendo diferenciado nos jogos. Quando ele não faz gol, ele dá assistência. Quando ele não faz nenhum nem outro, ele joga bem, como foi o caso do jogo de ontem. Ele destruiu o Cruzeiro. O Paulo Henrique, cara, voa na lateral direita. É disparado o melhor lateral do Brasil, cara. Não faz sentido o cara não ser convocado. Tem que ser convocado sim para a CBF, para a seleção brasileira. Com certeza a gente espera que esses 3 jogadores, tanto Ryan, Coutinho e PH, vão para a seleção brasileira e que estejam na próxima Copa do Mundo. Esse é o grande sonho do vascaíno, né? Comenta aí o que você acha, se você acha que está na hora, sim, do Paulo Henrique e do Coutinho serem convocados, e o Tottenham aí pressionando também a CBF do porquê que o Ryan ainda não é convocado, e esperamos que, quem sabe, ele esteja na próxima lista de convocação, porque é um jogador que está decidindo, está acabando com os adversários, fez gol na Mulambada, fez gol no Santos, fez gol aí no Cruzeiro, faz gol em qualquer time, meu amigo. Com certeza um atacante tem que ser levado em consideração e está na seleção brasileira, porque ele é melhor do que muitos atacantes que foram convocados pelo Carlo Ancelotti. Na minha opinião, ele é melhor que o Richarlison, ele é melhor do que o Samuel Lino. 2 últimos convocados aí pelo Ancelotti, né? Com certeza o Ryan é mais jogador, na minha opinião. Bom, pessoal, deixa aquele likezão, esse é o vídeo de hoje, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, é nóis!